Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho, vamos aprender sobre o amor que Jesus ensina, amém? Amém. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amém. Então, Noemi leu dois trechos do Evangelho. Um que está no Evangelho de Mateus e outro de João. No Evangelho de Mateus, Jesus começa o ensinamento. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito. E isso fazia parte da cultura dos judeus, da religião dos judeus e do nosso Velho Testamento, né? Havia sido ensinado assim: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus, ele vem ensinar realmente a vontade de Deus correta, porque a vontade de Deus só é revelada mesmo na sua forma mais pura, na sua forma mais correta com Jesus, não é? E Jesus vem ensinar que essa coisa de odiar os inimigos não vem de Deus, não era uma coisa de Deus, mas os homens da época antes de Jesus talvez não estivessem preparados para entender esse ensinamento, não é? O ensinamento correto, a vontade de Deus correta seria essa, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Porque o amor para o cristão é importante, o amor é a identidade do cristão, como Jesus vai falar no Evangelho de João, dizendo assim: todos conhecerão que vocês são meus alunos, que vocês são meus seguidores, que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, o amor seria a marca daqueles que seguem Jesus. Mas não é um amor só para as pessoas boas que nós gostamos, é um amor mesmo para as pessoas realmente que nos chateiam, que nos perturbam, que são nossas inimigas, que muitas vezes às vezes falam mal de nós, nos perseguem. Então é esse amor que Jesus quer ver em nós. Ele disse assim: olha, todos saberão que vocês são meus discípulos se vos amarem uns aos outros, né? E amar as pessoas é difícil porque nós nos magoamos, não concordamos com a opinião da pessoa, não concordar com uma opinião diferente da nossa é difícil porque nós achamos que sempre temos razão e quem pensa diferente está errado, e nem sempre a pessoa está errada às vezes. Então é muito difícil porque nós precisamos dessa convivência, não é? Dessa convivência com as pessoas para exercitar esse amor que Jesus nos ensina. Então, o que nós devíamos fazer? Bom, muitas vezes as pessoas se alegram em ver, vamos supor, um bandido, esses que assaltam de moto. Tem muitos filmes que eles chegam e levam um tiro e tal, mas seria muito melhor se eles fossem presos, seria muito melhor se eles pudessem receber o Evangelho, se arrepender dos seus crimes, estudar, depois ter a chance de ter um emprego. Essa seria realmente uma obra cristã, de restauração de vidas que estão perdidas no crime, estão perdidas nas trevas, não é? Porque nós não devemos negar o seguinte: a oração pode mudar tudo, e nós devemos orar por todas as pessoas que se encontram na vida do crime, na vida da prostituição, exercendo maldades, maltratando nas bebidas, nas drogas, porque o mal está presente na sociedade, não é? Mas no meio do cristão, não. E Jesus diz assim: todos saberão que vocês são meus discípulos. Jesus é amor, Jesus é salvação. Jesus quer a salvação nossa, a salvação de todos. E é muito importante nós entendermos que os discípulos, os seguidores de Jesus, não são aqueles que usam uma roupa assim, que levam a Bíblia assado, que fazem isso. Não, os seguidores de Jesus
seriam identificados pelo amor que eles demonstram ter por todos, até pelos ruins, até por aqueles que praticam o mal. Então nós devemos entender, e Jesus ensina assim, olha, perdoa os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, pelos que praticam o mal. E é muito difícil, esse amor é um amor muito difícil de ser vivido realmente, não é? Então vamos aprender assim, que o Velho Testamento, ele ensinava alguma coisa que não era exatamente a vontade de Deus, porque os homens não estavam preparados, Jesus não havia estado conosco ainda, não é? Quando Jesus veio, ele nos ensinou a 100% a vontade de Deus, e a vontade de Deus é essa. Então ele diz assim, assim que havia sido escrito daquela forma, mas Jesus modificou, né? Então vocês vejam como nós vamos tendo a oportunidade de conhecer a Deus de fato. Vamos tentar amar o nosso próximo. Agora se aproxima o Natal aí, uma época de recondução, que as pessoas devem se perdoar, devem se juntar, devem esquecer as coisas ruins e pensar no bem, orar umas pelas outras. O Natal é uma época de amor, é o nascimento de Jesus, onde é comemorado o nascimento de Jesus, e nós devemos então exercer esse amor. Esse amor é a identidade do cristão. O cristão não se conhece pela roupa, nem pelo que ele fala, nem por frases que ele costuma dizer, mas o cristão deve ser conhecido porque ele é um agente do amor de Deus. Ele quer fazer a obra de amor de Deus nesta terra. E nós seremos identificados como cristãos se amarmos a todos. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você curta esse vídeo, Amém. Compartilhe, Amém. Escute os outros. Nós temos vários vídeos bem edificantes. Amém? Vamos Amém. Terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecendo por esse tempo, pela sua palavra. E obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos esclarece o caminho certo, a forma correta de agir. Pedimos por todos que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, pelo nosso país e o mundo. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.